Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje para falar de Mills, agora, né, Mills Solaris, com a fusão recente que elas tiveram com a Solaris. A análise é simples, tá? A tese de investimento é uma tese bem clara, pelo menos na minha visão. A principal atividade da empresa, só como a gente nunca tocou na empresa aqui antes, né, para falar, é aluguel de equipamento para construção civil e serviço de infraestrutura, então equipamento e maquinário. A empresa, como eu acabei de citar, opera ali na área de construção civil, residencial, prédio, por aí vai, e também infraestrutura. Então é uma atividade ali bem ampla e também tem em menor escala serviços aí para auxiliar e dar apoio a obras e muito menor escala ali no faturamento deles, mas de qualquer forma é algo aí que é sempre bom de saber para ter uma noção de como é que a empresa opera, né? A tese de investimento, como eu disse, é bem clara. Em primeiro lugar, ali, a empresa está muito bem posicionada, linkada com o setor de construção civil, que deve passar por uma crescente, aí, por um movimento aí de ciclo positivo. A gente está vendo, começando a ver esse reflexo aí em várias construtoras e empreiteiras. Além disso, a empresa, como faz locação de equipamento e maquinário para outras construtoras que atuam ali em infraestrutura e construção civil, a gente tem a redução da concentração de risco. E isso é super positivo, por quê? Porque ela consegue atuar com vários clientes diferentes, de faixas de rendas diferentes, de localizações no Brasil diferentes, de forma que ela não fica centralizada com risco em um tipo de empresa só, e isso é super positivo. Como segundo ponto, estaria ali o fluxo de caixa operacional, tá? É um fluxo de caixa consistente, e isso daí é sempre muito positivo, dá aí uma confiabilidade na operação da empresa. A gente vê que esse fluxo de caixa operacional tem sido positivo, tanto operacional quanto livre, tem sido positivo e acima de 3 milhões nos últimos 4 trimestres, incluindo esse agora, então 4 trimestres mais esse, 5 trimestres aí de ciclo de fluxo de caixa positivo. Nesse trimestre, segundo trimestre de 2019, a gente tem um fluxo de caixa operacional positivo em 17,7 milhões e o fluxo de caixa livre em 17,1 milhões, então a gente vê ali até no gráfico a proximidade entre fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa livre, tá? E isso daí só para a gente ter uma ideia, com a receita líquida batendo em 100 milhões nesse segundo trimestre, uma receita que deu uma crescida forte, mas de qualquer forma, só para a gente dar uma noção, o fluxo de caixa vai estar batendo ali na faixa dos 18%. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que a empresa gera fluxo de caixa frente à receita líquida. Um outro ponto importante, a empresa teve uma redução forte na alavancagem, vem numa redução consistente e forte, aí a gente já cita a palavra consistente várias vezes, o que mostra ali a seriedade da empresa na atuação dela. A dívida líquida EBITDA, que é o que a gente usa nesse caso aqui, para justamente avaliar a alavancagem, bate em 0,2 vezes, muito pequena. A empresa voltou aí aos covenants com relação às debêntures nos últimos 2 trimestres, o que permitiu a ela a liberação de valores ali que estavam em contas vinculadas, o que é positivo, deixa aí mais um caixa liberado para a empresa para poder financiar a operação, né, ou investimento, ou o que a empresa decida. E o caixa cobre, quando a gente olha ali o cronograma da dívida, a gente vê que a dívida está um pouco apertada em 2019 e 2020, mas o caixa dela cobre 98% aproximadamente da dívida até 2020, então em 2009 e 2020 a empresa tem ali 149,4 milhões em caixa, que cobre aproximadamente 98% dos 153,1 milhões que ela tem de dívida até 2020, tá? O custo da dívida está com um horizonte positivo, a gente vê que a dívida ali é atrelada na maioria a CDI e IPCA, IPCA é o índice da inflação, né? Então a gente tem ali 70,7% atrelado ao IPCA, 26,8% atrelado ao CDI, ambos devem se manter baixos no horizonte próximo aí, tá? A gente tem que o custo médio da dívida está em CDI mais 4,48%, isso é um nível um pouco alto, me deixa ali um delta desconfortável, porém, isso vem pelo tamanho da empresa, né? Que é a empresa que tem ali um tamanho menor, dá para ver pelo faturamento de 100 milhões, o fluxo de caixa de 17 e pouco, e além disso, o momento econômico que a gente acabou de passar, que a gente está passando, né? Então assim, é uma coisa que acaba pressionando ali o custo da dívida. De qualquer forma, a melhoria de rating que a empresa sofreu recentemente deve ajudar ela a conseguir refinanciar as operações, ou até mesmo nas operações já financiadas, reduzir ali o custo dessa dívida. A Moody's alterou a dívida dela nacional de B2 para BAzinho1, tá? Que é uma melhoria, e global de B3 para B2, que também é uma melhoria, e o melhor de tudo ali, a perspectiva passou de negativa para estável, o que dá aí uma noção de capacidade da empresa de pagamento de dívida e refinanciamento num médio e longo prazo aí, com muito mais tranquilidade, tá? Então isso é super positivo, a gente deve ver ela tendo melhoria no custo da dívida
E isso daí é algo que, para quem pensa em investimento médio e longo prazo, é super positivo. A taxa de utilização é baixa, e isso tem pontos negativos e positivos. Negativos é porque pressiona a operação. De qualquer forma, quando a gente olha ali, ela está com uma taxa de utilização de rental, de aluguel, de 48,5% nos últimos 12 meses, 45,1% nesse segundo trimestre de 2018, e construção de 31,7% nos últimos 12 meses e 32% no segundo trimestre de 2019. Desculpa, 18 não, 19, tá? Nesse trimestre agora. A empresa está indo bem mesmo com esse nível de taxa de utilização baixo, e isso daí é positivo, é sinal de que a gente está ali no nível que dá para manter e ainda assim operar bem. E ela acaba tendo aí, por ter essa taxa de utilização baixa, uma capacidade de abraçar o crescimento com o ganho aí de força do ciclo do setor e de forma muito rápida, sem implicar em um grande investimento em maquinário nem nada disso, porque ela já tem ali muita coisa que não está sendo utilizada, e isso acaba sendo positivo para ela poder justamente pegar ali o máximo de operação possível à medida que o setor de construção civil e infraestrutura for aquecendo mais rápido, numa velocidade mais rápida, ela deve ser capaz ali de atender, de aparecer como opção muito rápido. Tá? Isso é muito, muito positivo para o médio e longo prazo. A fusão com a Solaris deve gerar várias sinergias aí, e isso daí fica muito visível pelo quadro de filiais que eu vou botar aqui. Quando a gente olha para o quadro de filiais, a gente vê que o quê? Várias operações estão uma em cima da outra, então isso daí deve implicar numa redução de custo e despesa operacional muito forte. Por quê? Porque além de não ter aquela competição que ela tinha antes com a Solaris no mesmo território, ela ainda vai ter a queima do overlap daquelas filiais que estavam ali presentes, o que deve reduzir o custo, aumentando a quantidade de negócio, né? Englobando agora as duas, e isso daí deve causar uma geração de ganho de eficiência muito positivo que a gente deve sentir nos próximos trimestres. E até tocando nesse assunto de próximos trimestres, quando a gente fala de próximos trimestres, é importante notar que não é tudo flores, então a gente tem que ter ali alguns pontos de observação, e como observação eu justamente notaria o quê? Notar e parar para prestar atenção nos próximos trimestres como é que essas sinergias estão evoluindo e como é que essa fusão está evoluindo, tá? Como é que a pegada ali das Solaris e a junção das duas operações está evoluindo, isso é muito importante, e especialmente quando a gente fala na evolução que vai ter o custo e despesa operacional frente à receita líquida, justamente para ver se a gente tem ali um aumento dessa proporção ou não, para entender se está sendo bem feita essa fusão ou não, e o quanto a empresa está em questões de eficiência, né? Eu acho que isso é muito importante, a manutenção. A minha posição está aqui do lado. Eu acho que é uma ótima forma de se expor de expor o portfólio, né, ao setor de construção civil. Acho que o ganho para o longo prazo deve ser uma operação bem interessante. A questão ali eu acho que é mais o preço, e é isso que tem assustado bastante gente, que o quê? A gente teve um crescimento de 203% nesse ano, não é um crescimento pequeno dessa evolução de preço, né, do preço do ativo. Eu já dei uma bicada ali, como eu mostrei aqui do lado, né? E a título de curiosidade, eu acho que vale a pena a gente notar que ela está muito próxima das mínimas históricas dela, inclusive a gente consegue ver isso claramente pelo gráfico. Então, o que eu acho que é interessante ali, nesse sentido que eu estou fazendo, é o quê? É uma bicada mais preço médio. Para quem não conhece esse jeito de operar, o que eu faria? Eu marco o preço ali com um percentual pequeno do que eu estaria disposto a colocar nessa operação, e aí à medida que ela cai, se por acaso ela cair abaixo do meu preço, a cada 5% abaixo, eu dou mais uma marcada forte naquela direção, e aí eu vou construindo uma posição na qual eu não tenho que acertar o fundo do preço do ativo, e na verdade eu vou justamente fazendo um preço médio e focando naquele longo prazo que essa operação vai ter, que deve ser um longo prazo brilhante, tá ok? Ficou com dúvida? Né? Quer conversar mais sobre o assunto? Quer discutir mais esse papel? Eu estou sempre no @investircomsim no Instagram, que é o Instagram do canal, @investircomsim tudo junto. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e até a próxima análise.